Então, singularidade Morse, né? Eu vou querer que a minha foliação no disco seja do tipo Morse. Tá bom? Então, o que acontece? A gente começa com uma aplicação. A gente vai começar já com uma aplicação do disco fechado, numa variedade tal que no bordo ele é transversal à foliação. Tá bom? Então, eu vou dizer que um ponto no interior, tem que ser no interior, porque no bordo ele é transversal, né? E um ponto de tangência com a foliação, né? Quando a diferencial leva toda levada no espaço tangente à folha, né? Isso significaria o quê? Né? Imagina que você tem aqui a foliação, né? Você tem em M, né? Sei lá, assim. A foliação, né? E você tem um disco aqui, você tem um mapa, tá? Que eleva esse disco nessa. Então tem, eu estou falando que ele de tangência, né? Esse ponto aqui esse mapa é A, esse ponto é P, esse aqui seria A de P, né? Lembra que a derivada, ou a diferencial de A em P, ele é um mapa que vai de R2, né? No espaço tangente a, chama de Q? Q de M, tá certo? Mas, dentro do espaço tangente a Q em M, eu tenho o espaço tangente à foliação nesse ponto, né? Aqui no meu desenho seria assim, tá bom? Esse plano aqui é tangente à folha nesse ponto Q, tá? Então, quando o D de A leva todo o espaço tangente ao disco, que é R2, né? Esse R2 é o espaço tangente ao disco em P, né? Tá bom? Quando ele leva todo esse espaço tangente dentro do espaço tangente da foliação, ele é um ponto de tangência. Tá bom? Quando não acontece isso, né? Por exemplo, imagina que a atual, você pega outra folha, né, da foliação. Imagina que agora outra folha assim. Ah, você tem outra folha da foliação, outro paraboloide ali. Imagina que você pega um ponto aqui, né? O espaço tangente à foliação nesse ponto seria um plano assim, né? Ele vai ser transversal ao plano tangente à variedade azul, né? Aqui. Você vai ter um plano assim, e a variedade azul vai ser assim. Então, o plano tangente, o plano bidimensional, né, tangente à imagem do disco, não vai estar contido no plano tangente à foliação. Nesse caso, eu digo que são transversais, não são tangentes. Tá bom? Tá claro, né? Então, deixa eu ver se eu quero falar outra coisa. Acho que não. Então, ponto de tangência é um ponto onde é diferencial, né? Onde é diferencial do mapa, né? Que vai do disco. Ele tem imagem contida no espaço tangente à foliação. Tá bom? Lembra que a foliação define uma distribuição. Então, em cada ponto você tem um hiperplano, né? Porque uma foliação de codimensão 1. Tá certo? Então, olha, essa proposição é exatamente a primeira parte do caminho do resultado do Haflinger. É a primeira, o primeiro passo, né? Passo fundamental. Para todo epsilon, existe uma função de classe sem infinito, tá? Do disco, na variedade, tal que ela é próxima da função A. Você começou com uma função A aqui, né? Sem infinito. Tá bom? A única condição que eu tenho é que no bordo do disco ele te dá um caminho transversal foliação, tá bom? Então eu posso encontrar uma função próxima na topologia CR, tá certo?
Ou seja, G e todas as derivadas até a classe R estão próximas de A. G no bordo também vai ser transversal à foliação, como era A, tá bom? E essa parte importante, para todo ponto de tangência, né? Que seria um ponto de tangência, seria um ponto onde acontece isso, né? Tá bom? Existe uma vizinhança trivializadora da foliação, contendo G de P, tá bom? E uma aplicação distinguida, lembra que uma aplicação distinguida na vizinhança trivializadora é uma submersão, tal que as placas nessa vizinhança são os níveis da submersão, né? Tal que P é uma singularidade não degenerada da composta, tá bom? Singularidade não degenerada, que são uma singularidade do tipo Morse, né? Como estão em R2, ou ele é uma cela ou ele é um centro, tá bom? Em particular, os pontos de tangência são finitos, porque são isolados, né? Você sabe que as singularidades não degeneradas são isoladas, só tem dois no caso do disco, né? Os centros, os celas, então, em qualquer caso, são isoladas. Como no bordo não tem singularidade, porque no bordo é tangente, né? Tá bom? Então, as singularidades só estão no interior e elas são isoladas. O disco fechado é compacto, então tem que ser finito, tá bom? Então, essa é a parte importante. Você modificou a tua função para que ela só possua singularidades do tipo Morse, tá bom? Agora, o que tem a ver ponto de tangência com singularidade dessa composta? Eu vou explicar isso agora, tá? Deixa eu terminar de enunciar a proposição. Se você tem todas as singularidades, ou todos os pontos de tangência aqui, conjunto de tangências, então, você não tem ligação de celas, ou seja, G de PI e G de PJ estão em distintas folhas de F. Aqui não é F, é F caligráfico, né? Em particular, o pullback da foliação, que dá uma foliação no disco, pullback é simplesmente, você pega a foliação em F, você corta com a imagem de G, lembra como são as folhas do pullback, né? Você faz pré-imagem de folhas de F, né? Você corta as folhas de F com a imagem de G, né? E você traz por G-1, você faz essa pré-imagem. Não possui ligação de celas distintas. Se você tem duas celas distintas, elas não estão ligadas, justamente porque G de PI e G de PJ estão em folhas distintas. Tá? Deixa eu lembrar aqui, quando você tem uma aplicação distinguida, né? Quer dizer que você tem um mapa. Vou tentar desenhar aqui a folha. Isso aqui é uma folha da foliação. Isso aqui é outra. Uma aplicação distinguida, um mapa pi, né? Num aberto, em R. Tal que as folhas são os níveis de pi, nesse aberto, pelo menos, tá? Nessa não folha completa, só no aberto 1, tá bom? E eu tenho aqui o mapa G, que vai na variedade, né? O mapa G vai do disco na variedade. Então, vou supor que é a imagem dele uma coisa assim. Então, tem aqui um pontinho que seria de tangência, tá? Só que você sabe que o espaço tangente aos níveis de uma função, o espaço tangente aos níveis de uma função, estão dados pelo núcleo da função, da diferencial, tá certo? Então, se eu pegar o espaço tangente aqui, imagina que esse ponto aqui é P, desculpa, P, e esse ponto aqui é igual a G de P. Então, eu sei que o espaço tangente à foliação em Q é o núcleo da diferencial de π em Q. Certo? Isso é análise, né? Análise real. Tá certo? A folha é o nível, o espaço tangente é o núcleo.
Tá? Então, dizer que P é um ponto de tangência é exatamente dizer que a diferencial de G cai no núcleo da diferencial de π. Ou seja, se você faz a diferencial dessa composta, isso aqui dá zero, a diferencial dessa composta. Seria um ponto crítico dessa composta. Né? Exatamente isso que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou considerando esse mapa. Eu tenho que fazer a primagem de U, porque, claro, o G pode ter pontos do disco que são enviados fora do domínio de π, né? Lembra que π é só uma aplicação distinguida. Tá? Ela está definida numa carta folheada só, né? Então, em princípio, eu não posso aplicar isso a todos os pontos do disco, eu posso aplicar a alguns pontos, né? Vamos supor, a esses. Tá bom? Então, os pontos de tangência entre a imagem de G e a foliação são os pontos, as singularidades da composta. A composta é essa aqui, π composto com G. Tá? E dizer que uma singularidade não degenerada, ou seja, eu estou dizendo que esse ponto de tangência, essa singularidade aqui, posta, é uma singularidade tipo Morse, ou é uma célula ou é um centro. Tá bom? Então, os níveis desse mapa, ou são do tipo centro, ou são do tipo célula. Mas os níveis desse mapa são o quê? Os níveis de π trazidos por G. Certo? Os níveis de π são as folhas da foliação. Tracei isso por G, é exatamente fazer o pullback da minha foliação. Né? Por isso que eu digo que com essa modificação, quando você olha para o pullback, né? Ou seja, você corta a foliação com o disco, com a imagem do disco, né? E traz isso para o disco, né? Isso te dá uma foliação no disco com singularidades tipo Morse, no sentido que elas são dadas por níveis, localmente, né? Por níveis de funções Morse, de funções com singularidades não degeneradas, né? Que seriam essas. Essas aqui são as aplicações distinguidas da foliação no disco. Tá bom? Então, esse é o nosso trabalho. Você conseguir fazer com que esse G, agora, tenha singularidades do tipo Morse, né? No sentido que essa composta tenha singularidades Morse. Tá? Modificam. Eu começo com A, eu começo com o mapa A, e eu vou modificar para que o novo mapa, né, quando composto com as aplicações distinguidas, tenha singularidades não degeneradas. Tá bom? E depois eu tenho que romper as ligações de células. Esse é o primeiro caminho no teorema de Halfling. Tá clara a ideia, gente? Tem alguma dúvida aqui? Acho que não, ninguém se manifestou. Então vamos lá, vamos tentar provar o teorema. Bom, antes disso, vamos dar um corolário. Corolário imediato, né? Se você tem uma curva fechada transversal de classe sem infinito, que é homotópica a um ponto, que eu coloquei constante, mas é a mesma coisa, né? É mais de uma constante um ponto. Manter a notação do livro. Homotópica a um ponto. Então, existe um mapa no disco, do disco, né, em M, de classe sem infinito, tal que o pullback da foliação, né, você tem a foliação em M, você faz pullback, né. Claro, a gente viu que a gente podia fazer pullback só quando o mapa era atravessar a foliação. Aqui a gente está fazendo pullback, mas está permitindo algumas tangências. Por isso que isso não vai te dar uma foliação no disco. Isso vai te dar uma foliação com singularidades no disco, que vão corresponder aos pontos de tangência, né? Então, o pullback é uma foliação com singularidades, tá? No sentido que vai ter alguns pontos que você vai ter que retirar para você obter uma foliação. Se você tira os pontos de tangência que são finitos, você obtém uma foliação. Tá? Tá o quê? No bordo é transversal,
As singularidades da foliação são do tipo célula do tipo centro, no disco, e F não possui ligação de células distintas. Tá bom? Essa é uma consequência imediata da proposição. Só deforma, você tem a curva, né, homotópica a uma constante, e aí você obtém o mapa A, aqui, mapa A, e você aplica a proposição. Tá bom? Então vamos provar a proposição. Vou fazer a primeira parte, fazer a prova em duas partes, vou fazer a primeira parte e depois eu vou fazer um intervalo, tá bom? Para vocês pensarem um pouco na prova. Então deixa começar a prova. Então a primeira coisa que a gente vai fazer eu tenho o disco, né? Eu tenho o mapa A, que vai do disco em M. Esse aqui é o disco no plano, tá? Estou falando toda hora de um disco, isso aqui é x, y no plano. Tá, o que é x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 1. Tá bom? Então, eu tenho o mapa A, eu tenho imagem, né, dele, que é um compacto, em M, certo? Eu estou provando a proposição, gente. Na proposição eu começo com o mapa A, né? Eu tenho esse mapa aqui, isso é infinito. Tá? Então, a imagem um compacto, eu posso cobrir ele por uma quantidade finita de cartas distinguidas, né? De cartas folheadas. Então, eu faço... O primeiro passo é fazer A de D barra, né? Coberto por cartas. Estou utilizando essa notação porque vai ter muita letra aqui. Quantidade finita. Tá bom? Em cada uma dessas cartas, eu tenho uma carta folheada. Em cada um desses abertos, tem uma carta folheada e eu tenho uma vizinhança distinguida. Tá? E elas estão relacionadas da seguinte maneira. Deixa eu tentar explicar aqui. Então, eu tenho φi, que vai de QI a RN. Isso aqui vai ser carta folhada. E eu vou ter pi, que vai de QI. Aqui é RN, desculpa. QI a R, porque a folhação é de codimensão 1. Isso aqui é aplicação distinguida. Eu vou fazer um desenho para tentar deixar claro qual é a relação entre eles, tá? E como eu já observei, né? Então tem esses dois, né? A relação entre eles é que a relação que tem é que o φ ele cai em Rn, né? Ele tem várias componentes, tá bom? Então o que eu tenho aqui, ele tem componente φi1, φi n-1 e a última componente é π. Por que isso? Porque lembre que quando você tem a aplicação, a carta folheada, que seria coisa assim, né? O FII, ele leva foliação em placas desse tipo, né?
E isso está em R, isso tem codimensão 1, a foliação tem codimensão 1. Então, aqui é R, e aqui é Rn-1, né, nas outras coordenadas. Então, se eu projeto na última coordenada, a última projeção vou chamar de Pn, né, a projeção na última componente. Se eu projeto na última componente, eu vou em R. Essa composta é exatamente a aplicação distinguida, né? Essa relação entre a carta folheada e a aplicação distinguida. Isso aqui é a aplicação distinguida π. É exatamente isso que está escrito aqui. A última componente, a última coordenada de φi é o π, a aplicação distinguida. Tá bom? Isso em geral, para uma foliação qualquer, né? De codimensão 1. A relação entre a carta folheada e a aplicação distinguida é que a aplicação distinguida pode ser obtida, você pode ter várias aplicações distinguidas definindo a mesma foliação, mas uma delas, um sistema de aplicações distinguidas é obtida projetando nas coordenadas correspondentes à carta folheada, né? Então, isso aqui não fiz nada ainda. O que eu vou dizer é o seguinte, o A, observação aqui, A é transversal a F, transversal a F, em P, que é um ponto de WI. Ah, não diz quem é WI ainda. Dá espaço aqui, não dá, né? Então, vou falar assim. Ponto de G é menos 1 de QI. Ou seja, P é um ponto tal que... aqui A, desculpa. P é um ponto tal que A de P está na carta QI. Então, eu posso aplicar a aplicação distinguida πi, tá bom? Então, A é transversal a F nesse ponto, se, somente se, eu posso fazer a composta, né? Eu posso fazer πi composta com A, e a diferencial disso, no ponto P, é não nulo. Né? É a mesma coisa que eu acabei de falar, né, 3 minutos atrás. O ponto de tangência quando é uma singularidade da composta, com a aplicação distinguida, né? É isso que eu falei aqui. Exatamente isso. Que eu expliquei aqui. Tá? Tá escrito agora aqui. Eu não estou dizendo tangência, estou dizendo o contrário, transversal. Então, quando é transversal, essa diferencial não nula. Né? Tá bom? Muito bem. Então, eu vou introduzir uma notação. Estou empurrando para fazer o desenho depois. Eu vou introduzir a notação WI igual a menos 1 de Q. Tá? Eu pego essa vizinhança, trago para o disco, chamo de WI, então o que a gente tem é que o disco está contido, né? O disco fechado está contido nesses abertos. Tá bom? E eu vou modificar a minha função A em cada um desses abertos, utilizando aquele lema de Morse, aquele lema que você, dado um aberto, você pode escolher um lugar dentro dele onde você pode modificar, e a função vira Morse. A ideia é essa, tá? Então, eu vou fazer isso passo a passo. Primeiro eu vou fazendo W1, depois eu vou fazendo W1 união W2, assim até chegar no disco inteiro. Tá? Então, eu vou diminuir um pouquinho o meu aberto WI 2 vezes para poder aplicar o lema. Então, tome coberturas finitas com o mesmo número de elementos, tá? UI, VI,
do disco, né? Coberturas finitas do disco, tais que eu vou estar na situação do lema, que era a seguinte: o I contido em UI barra, contido em VI, contido em VI barra, contido em W. Eu posso fazer isso e com o mesmo número de elementos. Como? Né? Bom, eu posso fazer isso para cada ponto do disco. Né? Eu tenho aqui o disco fechado, né? Eu pego um ponto e eu levo ele na variedade. Eu tenho uma carta aqui folheada que cobre ele, né? E que cobre uma vizinhança, de fato, W, WI, né? E aí eu posso diminuir 2 vezes, tá certo? E eu faço isso para todo ponto. Tá bom? Mas como é compacto, eu sei que com um número finito do SUS, eu consigo cobrir o meu disco, né? E aí eu extraio o número finito e eu fico com essa quantidade finita. Já estou supondo que esse é o próprio carro, tá bom? Então eu já tenho essas coberturas especiais. Então, se eu conseguir modificar a minha função em todos os SUS, todos os abertos SUI, eu vou obter uma função que vai ser morsa em todo, que vai ser não degenerada em todo, né? Porque isso aqui é uma cobertura do disco. Tá certo? Então, é essa ideia. Tá? Então, primeiro vamos fazer uma observação, antes de começar a construção. Vou fazer uma observação, só um detalhe técnico aqui. Observa o seguinte, né? Eu vou chamar delta o ínfimo das distâncias entre a imagem de A e o ponto do bordo, né? Tal que X tem VI, compacto, o fecho é sempre compacto, porque está no disco que é compacto, e o bordo da vizinhança folheada, da carta folheada, né? Isso está na variedade. Esse D ali é uma métrica riemanniana na variedade, uma distância na variedade, tá bom? Então, eu estou fazendo assim, eu tenho aqui o WI, né? Eu sei que a imagem está contida em QI, de fato a imagem, né? De fato, WI por definição é a pré-imagem de QI, né? Então a imagem por G, por A, sempre está dentro de QI um aberto maior, né? A imagem vai dar um aberto aqui, tá bom? Isso aqui é o QI. Estou pegando um conjunto menor, compacto, tá bom? Que seria o VI. Eu estou tomando, isso aqui dá um conjunto menor aqui, e estou tomando a distância entre esse conjunto menor, né, e o bordo de QI. Tá? E eu faço isso para todas as cartas folheadas. Eu tenho aqui um mínimo de I igual a 1 ATK. Isso aqui é um detalhe técnico que parece complicado, mas depois você vai ver que é fácil. E esse delta é positivo, porque todo é compacto, né? Enfim. Você pode tomar o QI, tal que o fecho seja compacto. Então, isso é positivo. Então, o que você está ganhando com isso é que em VI, a função fica dentro da vizinhança folheada. Tá bom? Então, em particular, o que eu tenho é que, olha só, isso tudo para quê? Isso para fazer o seguinte, se eu tenho uma função qualquer, se f é uma função do disco em M, não está muito longe da função A, isso aqui é a distância do sup, né? Se isso aqui é menor que delta,
você sabe que A leva o VI, o fecho de VI, no interior, né? Essa imagem por A não sai da carta folheada QI. Se você tem uma função que está próxima de A, que não, pode não ser A, mas está próxima, né? Então, se você tem outra função aqui, F, né? Ele vai levar esse próprio aberto dentro ainda de QI. Ele vai estar bem próximo de A. Né? Ele não sai. Porque a distância com A é menor que delta. Né? Então, se acontece isso, então você tem que F de VI barra está contido em QI. Tá certo? E, portanto, você vai ter que esse mapa, você pode aplicar a aplicação distinguida PI. Isso está definido. Está definida. Aqui. Tá bom? Então, se eu considerar, como eu vou fazer perturbações pequenas da função A, eu vou considerar em particular sempre que todas as perturbações satisfazem essa condição. Então, eu vou aplicar sempre a toda a função que eu tiver, né, no aberto VI, eu vou poder aplicar o PI. Tá bom? A carta, eu vou supor, todas as modificações que eu faço de A sempre terão imagem contidas na carta folhada, no aberto folhado QI. Tá bom? Então, essa é a observação que eu queria fazer. Então, então vamos considerar sempre funções funções f de D em M sempre satisfazendo essa condição. Então, já não tenho que me preocupar, né, porque esse é um problema, né, satisfazendo a condição que é de zero de FA é menor que D. Né? Sempre eu vou fazer uma perturbação pequena, em particular, eu vou supor que essa perturbação também satisfaz essa condição. Tá? Porque isso é um problema, né? Em princípio, você tem tua função e você pode aplicar a aplicação distinguida API para justamente ver se a nova função tem ou não tem singularidade, se a perturbação já é como você quer, né? Para você saber se a perturbação tem singularidade do tipo Morse, você tem que compor com PI e ver se isso dá uma singularidade não degenerada. Mas nem sempre, em princípio, você pode aplicar PI, porque você poderia sair da carta folheada, né? Mas se você considerar perturbações pequenas, com esse delta ali, você não sai da carta folheada e você pode verificar justamente compondo com PI. Tá bom? Então, deixa eu fazer o desenho aqui do que a gente vai fazer. Eu acho que melhor eu vou fazer um intervalo longo, porque senão vai ficar muita coisa antes do intervalo. Até aqui tem alguma pergunta? Então, o que eu fiz? Vamos lá, vamos rever. Eu cobri meu disco, não é isso? Eu cobri meu disco por abertos desse tipo, né? Então, se eu for fazer um desenho aqui no fim do meu disco, eu estou fazendo o seguinte, né? Estou cobrindo ele por abertos assim, né? W1, dentro de W1 estou pegando V1, 1. E estou fazendo outro aqui. W2, e aqui eu estou pegando V2, U2. E assim, por um número finito, tá bom? Tal que em cada um deles, o mapa A cai dentro de uma carta folheada que eu estou chamando QI. Tá bom? Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz. Outra observação que eu fiz é que eu tenho dois objetos. Eu tenho a carta folheada em si, que trivializa a folheação, que é essa. Leva cada folha aqui no aberto
nas placas, né? E se eu componho com a última projeção, eu obtenho a aplicação distinguida. E aí, as placas são preimagens de números reais pelo pi. E ele se relaciona por essa relação aqui. A aplicação distinguida é a última componente da carta folheada. Tá bom? O que mais que eu fiz? Bom, eu observei que um ponto de transversalidade é um ponto onde a composta é não singular, né? Ou seja, diferencial não nula. A composta é uma aplicação de um aberto de WI, né? Aqui a composta. Eu já posso falar de WI, que eu já disse quem é WI, é A menos 1 de Q. Então, é isso aqui. I composto com A é uma aplicação de WI em R, né? Então, eu posso falar de um ponto singular ou não, simplesmente pego as derivadas parciais. Tá? Quando o ponto é singular, é um ponto de tangência. Quando o ponto é transversal, quando o ponto é não singular, é um ponto de transversalidade. Tá bom? Mas o que? Não fiz mais nada, né? Bom, e eu fiz essa observação que eu pego um delta suficientemente pequeno, tal que toda a deformação que eu fizer vai continuar podendo fazer esse tipo de comparação, essa composição aqui. Para descobrir se eu tenho ponto de tangência ou de transversalidade, eu preciso aplicar o PI e eu não preciso mexer, desde que eu satisfaça essa condição de proximidade, né? Essa distância é a distância na... Isso aí é o sup da distância entre fx e a de x, né? Distância C0, né? Que eu defini na aula passada. Se eu tenho essa condição, então eu vou poder continuar aplicando PIA, né? SF ainda vai cair dentro da carta folhada. Tá bom? Por enquanto, só isso que eu fiz, né? Só fiz observações. E a pequena construção da cobertura, né? Cada um desses, todos esses 3 círculos, se você escolhe o círculo maior, o círculo do meio, o círculo menor verde, isso dá uma cobertura. Todas são coberturas, né? Esse aqui dá uma cobertura. Os UI são cobertura, os VI também e os WI também. Toda cobertura do disco. Tá bom? Basta que esse aqui seja cobertura, né? Claro. Basta que o I dê uma cobertura. Tá bom? Então, se ninguém tem uma pergunta, eu vou fazer um intervalinho de 10 minutos. E a gente começa a construção depois. Deixa eu parar aqui a gravação.